E aqui vai um detalhe importante de como um excelente lugar para trabalhar pode tratar o tema de custos. Normalmente o que acontece nessa hora, pessoal, como a folha de pagamentos é o item mais representativo em geral no orçamento de uma empresa, quando vem uma crise, muitas empresas, a primeira coisa que pensam em fazer para reduzir os seus custos é reduzir a folha de pagamentos, cortar as pessoas. Agora vamos pensar bem, muitas pessoas estão na empresa há muito tempo. A gente levou muito tempo para encontrar as pessoas, para contratar, para desenvolver, para que elas tivessem a experiência que elas têm hoje, para que elas tivessem o nível de relacionamento com os clientes que elas conseguiram construir. Então é um trabalho de muitos e muitos anos, muito investimento, treinamento, muitos programas para desenvolver as pessoas. E na hora da crise, a primeira coisa que eu penso em fazer é cortar essa pessoa. Tem alguma coisa errada aí, pessoal. Tem alguma coisa que não está batendo bem. Sabe por quê? Porque essas decisões são tomadas olhando o número e não pensando no propósito. Dá para fazer diferente? Dá sim, pessoal. Como que nós fizemos internamente? Nós montamos então um plano de custos com 5 fases, né? Em ordem. Fase 1, se não der certo vamos para a fase 2, se a crise piorar vamos para a fase 3 e assim por diante. Só que eu vou contar para vocês da última fase para a primeira. A última fase, a fase 5, ou seja, o pior cenário do mundo, qual seria? Não conseguimos fazer nada, não conseguimos resolver o problema. Fase 5, fecha a empresa. Então a última etapa, fechar a empresa. Detalhe, pessoal, esse plano foi discutido e comunicado para todo mundo que trabalha na empresa. Não era um plano secreto que estava escondido numa gaveta. Todo mundo sabia que a fase 5 do plano era fechar a empresa. Fase 4, ou seja, a última etapa antes de eu fechar a empresa. O último recurso que eu tenho. Sabe qual era? A fase 4, a última antes de fechar a empresa, era demitir pessoas. Então, consideramos sim essa possibilidade, mas como último recurso, se mais nada desse certo. De novo, a fase 4 era explícita, todo mundo sabia que existia essa fase. O detalhe interessante dessa história, pessoal, que tem 3 fases antes dessa. Ou seja, antes da gente sair demitindo aquelas pessoas que a gente contratou e desenvolveu, tinha 3 fases, 3 outros grupos de ações para a gente implementar antes de chegar lá. Então a primeira característica desse plano, transparência, abertura, todo mundo saber do plano. Não era um plano secreto, não era um plano que estava na Rádio Peão. E deixamos claro que demissões seria o último recurso. Pois bem, iniciamos as ações, primeira fase foi renegociar contratos, cortar custos, eliminar ações, suspender projetos e assim por diante. Na fase 2, reduzimos houve impacto para as pessoas, reduzimos alguns benefícios, mas sempre com o objetivo de manter a equipe integralmente dentro da empresa. Na fase 3, olha que interessante, sabe o que tinha na fase 3? Demitir o prédio, ou seja, antes de demitir pessoas, havia uma ação muito concreta de demitir o prédio. Olha que interessante. Se eu ficasse sem as pessoas, não existiria empresa. Ela não poderia fazer nada, não poderia atender clientes, não poderia entregar seu serviço. Mas sem o prédio, a gente consegue fazer isso. Então, o que é melhor demitir, as pessoas ou o prédio? Nós vamos demitir, se fosse necessário, o prédio e não as pessoas. Pois bem, não foi necessário chegar nem nessa fase. Né? A fase 1 e 2 praticamente supriu as nossas demandas e os projetos novos ajudaram a empresa a voltar a crescer. Tanto é que alguns meses depois, olha que fantástico, pessoal, em agosto desse ano, a empresa conseguiu ter um resultado
melhor do que agosto um ano para trás, mesmo no meio da mais profunda crise que a gente já passou nos últimos anos. De novo, não é porque a gente é um gênio, a gente achou uma solução mágica, mas porque as pessoas estavam muito comprometidas e engajadas. E através de uma política transparente, que todo mundo sabia o que estava acontecendo, elas se dedicaram e trouxeram esse resultado.